Opa! Tudo bom, gente? Carlos Neyer aqui. Esse vídeo é uma apresentação, digamos assim, de um novo livro que eu estou escrevendo. Esse livro se chama Os Bastidores da Mediunidade. Como subtítulo, eu escolhi Preparando o Jovem Médium. Porque eu, com 13 anos de idade, eu fiz o cursinho de médiuns no Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, lá em Porto Alegre. E posso dizer que eu era o único pré-adolescente trabalhando como médium trabalhador da casa. E eu passei por muitos problemas, uso de drogas no internato com 11 anos, enfim, e trabalhei durante 1 ano no Centro Espírita. Esse livro aqui, Os Bastidores da Mediunidade, com o subtítulo Preparando o Jovem Médium, é algo assim que eu sinto até hoje, a necessidade de esclarecer, porque quando eu fui enviado para o cursinho de médiuns, o fato era que eu só tinha 13 anos, e isso 13 anos é uma idade em que tu está num período de crescimento, de desenvolvimento, inclusive de órgãos do teu corpo, em que tu ainda não tem maturidade, não tem muito discernimento, e eu na época ainda era usuário de maconha. Então, de repente, mesmo sendo usuário de maconha, o presidente da casa me diz: tu vai fazer o cursinho de médiuns, tu vai trabalhar aqui. E durante meses eu fiz o cursinho, parei, realmente eu consegui parar. Passei por uma crise de abstinência durante o curso de médiuns, enfrentei a crise, venci a crise e trabalhei durante 1 ano como médium trabalhador da casa. E enfrentei várias coisas, vários problemas aconteceram exatamente porque a casa, o Centro Espírita, não me dava suporte. Eu não tinha atendimento de um psicólogo que conversava comigo sobre minhas realidades, sobre o que eu estava enfrentando, se minha família sabia ou não sabia que eu estava ali trabalhando, entendem? Não é só, vem trabalhar aqui, te damos um cursinho de médium, pronto, agora tu é médium, vai lá trabalhar. Tá. E como é que é a minha realidade lá em casa? Como é que é a minha realidade quando eu saio dos trabalhos mediúnicos? Eu vou para casa, pego um ônibus, tudo. Eu faço um tratamento de desobsessão após eu ter trabalhado como médium e estou desobsediado, estou limpo das energias negativas que absorvi atendendo aquelas pessoas ali no Centro Espírita. Nós atendíamos mais de 2.000 pessoas diariamente. Então eu vou narrar uma parte do meu livro que explica especialmente o porquê de dessa obra está sendo usada a doutrina espírita kardecista, que foi compilada por Allan Kardec. Então eu queria ler esse texto que eu elaborei aqui para vocês, para justificar o uso da doutrina espírita como base dessa obra, tá? Porque, afinal de contas, mediunidade acontece em todas as religiões, só que chamam por outros nomes, né? Ação do Espírito Santo, o pastor impôs a mão e deu o dom do ministério não sei das quantas, entenderam? Então o pastor põe a mão lá na cabeça, tá, agora tu vai ter o dom da oratória, tu vai ter o dom de... né? Isso é mediunidade.
à luz da doutrina espírita, o pastor usou a sua mediunidade e impôs a mão ali na cabeça do crente, e o crente recebeu determinados benefícios que só com a imposição da mão do pastor seria possível fazê-lo, ok? Então esse meu livro, ele trata especificamente de como o jovem médium precisa se preparar para as coisas que vão acontecer com ele, como comigo aconteceu. Eu só fiquei 1 ano, e aí quando eu me justifiquei, me contra-argumentei e saí do centro espírita. Não passou uns dias, eu estava usando drogas de novo, recaí. E com 16 anos, minha primeira internação. Eu, naquela época, morava com a minha avó, que era o meu anjo anônimo, né? Que Deus havia botado na minha vida para me ajudar a evoluir e tal. Então, me permitam ler para vocês esse texto aqui, que ele traz maiores esclarecimentos, tá? Ao longo deste livro, a doutrina espírita é amplamente utilizada como base para elaborar conjecturas e compreender os fenômenos e desafios que permeiam a vida terrena e espiritual. Essa escolha não é aleatória, mas fundamentada em razões profundas e significativas que buscaremos explorar aqui. Em primeiro lugar, é essencial reconhecer que o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, é a única doutrina que se propôs a estudar sistematicamente os fenômenos espirituais e sua relação com o mundo espiritual e material. Ao unir ciência, filosofia e religião, o Espiritismo fornece um arcabouço teórico e prático que nos ajuda a interpretar as manifestações do plano espiritual de maneira lógica e coerente. Kardec, em sua obra, destacou a importância de um estudo sério e metódico para compreender a vida além da matéria, algo que se reflete na forma como tratamos os temas apresentados neste livro. Por que o Espiritismo é tão relevante para as reflexões propostas? Porque ele não apenas aceita a existência de um plano espiritual, mas busca compreender suas leis e suas interações com o plano físico. Diferentemente de outras crenças que se limitam à fé cega ou a dogmas inquestionáveis, a doutrina espírita nos convida ao raciocínio, ao questionamento e à busca constante do entendimento. Em muitos aspectos, o Espiritismo dialoga com a ciência contemporânea, principalmente em campos como a física quântica, ao abordar conceitos de vibração, energia e interconexão universal. Isso permite uma abordagem mais racional e menos mística das experiências relatadas neste livro. A escolha de utilizar a doutrina espírita também está profundamente conectada à minha vivência pessoal. Os episódios marcantes que compartilho nessas páginas, especialmente aquelas relacionadas à dor, à superação, ao aprendizado, encontram no Espiritismo explicações que ressoam com minha jornada de autoconhecimento. Por exemplo, a ideia de que as dificuldades são instrumentos de resgate e a evolução espiritual é um alicerce fundamental para reinterpretar as provações que enfrentei, não como castigos, mas como oportunidades de crescimento. Além disso, a doutrina espírita nos oferece uma perspectiva única sobre o papel das pessoas que nos cercam. A crença na reencarnação, nos vínculos espirituais anteriores, ilumina as razões pelas quais determinados indivíduos cruzam nosso caminho, muitas vezes desempenhando papéis fundamentais para a nossa evolução. No meu caso, a figura da minha avó.
com sua fé inabalável e suas orações, simboliza o auxílio amoroso que muitas vezes recebemos de anjos anônimos. Sob a ótica espírita, esses anjos podem ser espíritos amigos que assumem missões específicas para nos apoiar nos momentos de grande dificuldade. Ao adotar o espiritismo como lente principal para analisar os eventos narrados, também buscamos uma lógica que transcenda a mera especulação. A doutrina espírita nos oferece respostas consistentes para perguntas como: por que sofremos? Qual o propósito das adversidades? Como os espíritos interferem em nossas vidas? Embora outras correntes filosóficas e religiosas possam oferecer suas versões para essas questões, o espiritismo destaca-se por apresentar explicações que conciliam razão e espiritualidade, permitindo-nos enxergar cada experiência de forma mais ampla e integrada. É importante destacar que, ao abordar esses temas, não buscamos impor verdades absolutas, mas abrir espaço para reflexões. O Espiritismo não tem um monopólio das respostas, não tem mesmo. Mas sua abordagem criteriosa e empática nos convida a uma compreensão mais profunda do que significa existir, sofrer, amar e evoluir. Neste livro, portanto, a doutrina espírita não é apenas uma referência, é um guia para entender os mistérios da existência e oferecer uma luz sobre os caminhos que percorremos. Ela nos ensina que não há acaso, que cada encontro e cada desafio possui uma razão de ser e que, por mais árduo que seja o caminho, há sempre um propósito maior por trás de tudo. Assim, ao utilizar essa doutrina como base das nossas conjecturas, buscamos oferecer uma perspectiva que una lógica e espiritualidade, razão e fé, na busca de um entendimento mais amplo e significativo da jornada humana. Então, gente, esse texto aqui, lógico, eu escrevo ele com a ajuda do plano espiritual. Os espíritos me ajudam a elaborar os textos, até na concordância gramatical eles ajudam, sim, senhor. Então, não vou entrar nesses detalhes da psicografia, mas eu sempre assino meus livros com meu próprio nome, até para evitar maus entendidos, mas é óbvio que até a inspiração e a coragem para botar para fora, explicar, transformar tudo num livro, só pode vir do plano superior, né? Só pode vir de Deus. Deus quer que as coisas sejam estudadas, digeridas, apreendidas, polemizadas e aprofundadas. A gente não pode ficar na superfície da fé cega. A gente tem que ter fé que vamos absorver também a sabedoria de Deus. E isso a gente consegue quando faz o quê? Quando a gente estuda e quando a gente tem o quê? Como disse Emmanuel a Chico Xavier, eu preciso que tu tenha 3 coisas que a gente vai trabalhar. O que é? Primeira, disciplina. Tá, e a segunda? É disciplina. E a terceira? Disciplina. Ixi, então, sem disciplina a gente não alcança nada. Às vezes eu, por exemplo, que tive problema com drogas e fui um adolescente rebelde, digamos assim, imagina como é que eu ia ter disciplina para desenvolver mediunidade. Então, o mundo espiritual usou de outras formas. Não quer na disciplina, então vai na dor. E na dor eu aprendi, e pela dor e graças à dor eu estou aqui. Carlos Neyer.